E ai, seu bando de beta, eu tô aqui pra continuar a teoria do que aconteceria se eu tivesse em Overlord parte 4. Eu gostei bastante de fazer a parte 3 e acho que vou continuar. E sinceramente eu agoniei bastante na edição, então aprendi com os meus erros e vou tentar fazer de outro jeito mais safe pra mim. Bom, acho que é só isso, Dalik. Se inscreve se gostar e bora continuar com a teoria. A história tem continuidade. Comigo abrindo o portal de Rank S. Eu tinha conseguido a chave com a morte do Baran. Eu meio que tinha esquecido até noite passada, quando eu acordei depois de um descanso, e tinha voltado para o acampamento da missão da tumba, mas eu andei por um tempo e ficava de vigia até que eles perceberam que provavelmente todos tinham morrido. Os aventureiros mais fracos e alguns mais fortes foram mandados embora, ficando somente cavaleiros e algumas pessoas que não estavam ali por contrato da missão. Ao voltar para o meu reino vi que a Archer estava bem alterada, mas ao me ver com a armadura ela se acalmou, até que chegamos naquela fatídica manhã onde ela me prometeu me dar tudo dela. Eu estava pensando nisso enquanto entrava no portão. Eu olhei em volta e percebo que a ilha estava com um formigueiro enorme no meio da ilha. Eu penso, se eu estiver certo, ali é onde a rainha deve estar e também onde a minha preciosa formiga também está. Eu sorrio enquanto deixo minha mana ser exposta em toda a ilha. Um formigueiro enorme que mais pareciam vespas vinham a toda velocidade para cima de mim. Eu uso furtividade e deixo Baruch e Igris com elfos e cavaleiros. Eu aprimoro eles enquanto uso a arrancada para sair dali, já que no meio do enxame iria estar alguém que preferia não lutar por agora. Eu subo e formigueiro encontro algumas formigas perdidas, mas decapito todas elas enquanto continuo a andar calmante pelo formigueiro. Eu encontro alguns túneis e entro. Eu uso a arrancada e corro pelo local enquanto procuro pela rainha. Eu me encontro mais formigas e uso o criar fogo, carbonizando elas até elas virarem cinzas. Eu olho para frente enquanto ando pelo corredor até que eu encontro um ninho cheio de ovos de formigas e ali no meio estava a rainha. Eu sorrio enquanto retiro as adagas demoníacas. Eu uso vários cortes vitais destruindo os ovos. A rainha tenta me atacar, mas com um chute eu jogo ela para longe. Ela não era muito forte, era fraca comparada às operárias normais. Uso o criar fogo e queimo os ovos, enquanto olho para a formiga rainha vindo em minha direção com ódio total, mas enquanto ela vinha ela gritava sem parar. Eu percebo que ela estava chamando as outras formigas, e ao mesmo tempo minha mana, que estava caindo bem rápido, agora estava normal. Eu suspiro e mato a rainha. Eu olho para trás, me sento no corpo da rainha, enquanto chamo minhas sombras de volta. Eu olho fixamente para o túnel que estava vindo uma aura pesada, mas que para mim agora era uma aura forte, mas que dava para segurar. Eu sorrio e penso, vou usar esta espada que comprei na loja, já que não vou poder usar minhas adagas do Rei Demônio e nem a espada do Rei Demônio na frente das pessoas, já que elas são armas do Ashburn. Vou usar esta katana que comprei na loja por 500 milhões de gold. Sinceramente eu economizei pra caramba pra comprar esta katana. Foi usada pelo caçador Guto do Japão, ele era rank S e foi morto pelo Beru. Sua arma parece boa, só seu usuário que era fraco. Eu termino meu pensamento e saco a katana do inventário. Beru estava na minha frente. Eu sorrio enquanto falo. Finalmente te encontrei. Que tal a gente brin? Eu nem consigo terminar minhas palavras e Ber só passou por mim. Eu fiquei com uma cara neutra enquanto ele só ia até a rainha. Ele tocou seu corpo morto e gritou de ódio. Ele me olhou e pareceu tentar se comunicar, mas ele não conseguia. Eu olhei para isso e retirei de uma bolsa do meu inventário uma cabeça humana e joguei para ele. Era a cabeça de um bandido que encontrei no meu caminho até chegar nesta ilha deserta. Eu joguei a cabeça para o Beru, que pegou e devorou. E ele falou para mim enquanto se aproximava de mim: você é o rei daqueles soldados lá fora? Eu olhei para ele e sorri falando: sim, eu sou. Beru me dá um soco no meu rosto e falou: você não era o rei deles. Mas sua expectativa de ter me derrotado foi quebrada quando viu eu só virar o rosto pelo impacto do soco. E eu só cuspo um pouco de sangue e falo: minha vez. Eu dou um soco na cara do Beru com o toque do governante. Isso fez Beru voar para longe. Eu vou andando e penso, acho que nem vou precisar da espada, vou guardar ela por enquanto.
Beru sai dos escombros com um olhar irritado, eu bocejo enquanto ele me ataca novamente, eu desvio dos golpes enquanto dou um chute em sua armadura arrachando eu rio de sua fragilidade, mas Beru se irrita ainda mais desferindo um golpe em mim, que só sou jogado um pouco para trás, eu sorrio e começo a desviar mais ainda e começo meu segundo ataque, que consistia em usar o toque do governante junto do criar relâmpago aumentando a velocidade dos meus ataques deixando Beru totalmente machucado, mas ele então solta sua língua para fora e me acerta na bochecha e eu penso, acho que isso é veneno, uma habilidade incrível, gostaria que ele aprendesse mais ataques devorando os outros. Beru canta vitória enquanto grita falando, que pena humano, você perdeu. Mas eu desvio e acerto um chute em seu rosto ou jogando para longe novamente, eu penso, minha habilidade que se defende contra venenos e maldições é realmente ótima para esses cenários preocupantes. Mesmo que eu não tivesse essa habilidade, acho que conseguiria evitar tudo isso já que ele é fraco comparado a mim. Talvez antes de eu enfrentar o Baran eu até poderia ter perdido ou ficado nivelado com Beru, mas agora ele é brincadeira de criança. Beru se levanta com sua armadura natural quase sendo completamente destruída. Ele pensa, eu não vou conseguir lutar contra ele em força, vou investir em velocidade diminuindo o meu tamanho. Ele fala enquanto voa e diminui seu tamanho e deixa suas garras que parecem lâminas mais afiadas que as garras de adamantium do Wolverine da Marvel. Eu sorrio e retiro minha katana do inventário enquanto penso, acho que posso usar agora. Beru começa seu ataque e tenta me acertar o mais rápido possível, e ele era muito rápido provavelmente na velocidade do som ou até superior à velocidade do som. Eu sorrio e ativo a arrancada e nos começamos um combate em alta velocidade. Beru via que minha velocidade era acima da dele, e mesmo minha arma sendo mediana eu estava causando danos em Beru, cortes limpos e efetivos. Beru tenta um ataque vertical com as suas garras, mas eu só seguro com a katana e eu chuto o estômago de Beru usando o criar fogo, fazendo com que o monarca das formigas entre aspas sinta o golpe e caia de joelhos. Ele tenta pensar em algo. Força e velocidade não são comparáveis a dele e eu não tenho nada que o vença, a não ser. Ele então grita chamando as formigas. Eu vendo isso falo, vamos. Todas as minhas sombras saem Beru. Aí ver isso fica ainda mais nervoso e irritado com a situação que não era favorável a ele, já que ele desde seu nascimento era para ser invencível, um monarca. Eu uso a arrancada e começo a cortar as formigas com a katana. Ela era leve e me dava bastante agilidade. Ela era melhor que a adaga de Baruca, mas ao mesmo tempo era pior que as adagas do Rei Demônio, que eram mais fracas que a espada do Rei Demônio Baran. Ao perceber isso eu fico entediado de só ficar cortando, então eu chamo o Fang e falo, acaba com o resto. Fang usa o hino do gigante e depois o hino do dragão. Explodindo todas as formigas, eu me alongo e olho para o Beru de longe que estava prestes a fugir, mas eu uso o toque do governante e faço ele cair no chão. Eu retiro a espada do Rei Demônio e com um movimento corto o Beru ao meio. Eu me viro para os ovos e o resto das formigas e começo a matar elas. Depois de um tempo eu falo enquanto termino com os ovos. Cheguei no level 100 finalmente. Parece que agora posso ver aquela chave misteriosa que ganhei na recompensa secreta do castelo demoníaco. Olho para as formigas mortas e falo, ergam-se. Faço 16 sombras de formigas se erguerem e vou para o Beru e falo para ele enquanto passo por ele, erga-se. Do nada o ambiente fica escuro, mas do nada tudo volta ao normal enquanto Beru sai de seu antigo corpo como uma sombra. Olho em volta vendo que quase todas as formigas dentro do formigueiro estão mortas e todos os ovos foram destruídos. Eu escuto, meu soberano, me dê um nome. Olho para Beru, seu rank era general acima de Fang de Igris. Eu olho e falo, Beru, esse é seu nome agora. Beru aceita seu nome e levanta a cabeça. Eu falo para ele, você consegue matar todas as formigas que estão fugindo? Beru me responde, só de comando. Eu sorrio e falo, aniquilar tudo que se mover lá fora. Beru some em apenas 10 segundos. Os 4.000 formigas de no mínimo ranca foram aniquilados por Beru. Ele voltou até o formigueiro e se curvou para mim esperando outro comando. Eu falo para todas as sombras fora.
Peguem todos os cristais de mana. Eu não pensei se eles poderiam ser úteis ou não para mim, mas agora que estou criando um reino, prefiro que tenha dinheiro suficiente para as construções e para manter um reino com alimentos. Então vão seus bunda-moles trabalhem. Todos começaram a pegar os cristais e até Beru, Igris, Baruch, Iron e Fang começaram a pegar os cristais. Eu suspiro enquanto vejo um dos meus soldados com um cristal negro. Eu falo para ele: aí, este cristal negro pode me dar, eu vou guardar ele. Ele jogou para mim e eu coloquei no inventário enquanto pensava: isso pode ser útil no futuro. De qualquer forma acho que vou distribuir meus status e vou separar alguns itens antigos para mim vender. Eu coloco sentidos, agilidade e vitalidade no 90 e eu também dou uma olhada em uma notificação de eu ter conseguido chegar no level 100 e percebo que minha recompensa diária tinha evoluído pela terceira vez e vejo que agora eu ganho 5 pontos de status no lugar de XP. Eu sorrio, mas também penso: por que a minha recompensa diária mudou de novo? Que eu me lembre, Sung Jin Vou já recebia pontos de status antes mesmo disso, meu sistema tem muitas diferenças das dele. De qualquer forma, não vou pensar nisso agora. Eu falo: eu aceito as recompensas da missão diária. Eu me recupero e ganho um pouco de gold e também ganho os 5 pontos e coloco em inteligência. Ficando 90 também eu sorrio e me levanto do chão enquanto vejo que todos já terminaram de pegar os cristais de mana. Eu falo enquanto mando eles entrarem em minha sombra. Eu saio do portal das formigas enquanto sorrio e respiro fundo e olho para a chave do covil duplo. Eu olho para a chave por mais alguns segundos e aguardo no inventário e pego outra chave que ganhei após matar muitas formigas. Era uma chave de ranca. Eu aguardo e penso: vamos começar a preparar para vender esses cristais de mana e vamos construir ainda mais nosso reino aos poucos. Vou tentar fazer nosso reino ficar mais forte. Eu chamo o Kaiser e começo a voar para casa. Quando chego sou recebido por Ezio, Archer e suas irmãs. Eu sorrio enquanto falo: Ezio, você consegue me trazer algumas caixas grandes para guardar muitos cristais? Ezio fala que sim e pede para seus soldados pegarem. Eu mando meus soldados saírem e eles colocam os cristais nas caixas. Ezio e Asher olham completamente aterrorizadas para Beru, que estava ao meu lado e curvado. Eu olho para as duas e pergunto: o que foi? Aconteceu alguma coisa? Ezio falou: essa coisa ela é muito forte, a aura dela se assemelha com a do rei Baran. Asher também fala: Ezio está certa, esse monstro está sob seu controle. Archer era mais assustada, ela provavelmente viu o poder de mana de Beru pela detecção de mana. Eu falo: tá tudo bem, Beru, e não machucar a nenhuma mosca. Eu sorrio e enquanto dou tapinhas nas costas de Beru, Beru parecia feliz por estar levando tapinhas amigáveis de mim em suas costas. Beru fala: meu soberano, estas pessoas são importantes para o senhor. Eu respondo: sim, não os machuque, se os machucar vou ter que te punir. Beru assinou com a cabeça. Ezio e Asher ficaram ainda mais em choque, já que esta sombra falava diferente das outras. Mas as irmãs de Asher não se importaram muito e foram brincar com Beru, mas ele ao ver isso dá um grito no rosto das meninas que se assustam. Eu dou um chute na cabeça de Beru, fazendo ela sumir. Eu falo: para com isso, não assuste as crianças, deixe elas brincarem com você, idiota. Falo irritado de forma cômica enquanto as irmãs de Asher se escondiam atrás de mim. Beru se ajoelha e fala: me desculpe, meu soberano, eu não deveria. Eu falo: não peça desculpas para mim, mas sim para as garotas. Tente controlar seus instintos. Beru acena com a cabeça. As irmãs de Asher vão até Beru e ele pede desculpas a ela e elas começam a rir e brincar com Beru. Eu viro meu olhar para Ezio e Asher e olho com seriedade. Elas entendem o meu olhar e me seguem até um lugar privado. Eu falo: eu trouxe esses cristais de mana para nós vendermos. Eu gostaria de vender no Império de Barut e também gostaria que você, Ezio, e seus soldados fossem para algumas cidades importantes de Reestize enquanto eu vendo em Barut. Ezio pergunta: por quê? Não seria melhor se vendermos juntos? Eu respondo:
Talvez, mas se vender em lugares separados vai nos dar uma visão melhor de mercado. Provavelmente vai vender bastante, já que são pedras únicas neste mundo. Então tentem vender o máximo possível, e por preços altos. E Archer, você vai vir comigo. Ezio olha para isso com uma cara desconfiada e fala com ciúmes na voz. Por que isso? Achei que eu fosse sua esposa, não ela. Eu penso, esposa? Mas a gente nem começou o casório. Eu respondo ela. Primeiramente, nos nem não casamos ainda. E em segundo, nosso casamento é algo apenas político. Algo entre dois reinos. Eu não te amo o suficiente para, antes mesmo que eu pudesse falar, Ezio estava quase chorando já. Eu suspiro e dou um leve selinho em sua testa, fazendo seu rosto se iluminar. Archer, que olhava isso, se sentiu triste e abaixou a cabeça. Eu, ao ver isso, penso, mas que merda, por que fui ter tantas relações por manipulação emocional? Droga, vou ter que tomar mais cuidado com minhas ações futuras para eu não acabar tendo algo clichê com o Arém, mesmo que não seja algo necessariamente ruim. É algo humilhante para mim, mas de qualquer forma, por enquanto vou tentar fazer este triângulo amoroso funcione para que meus planos consigam dar certo. Eu olho para Archer e falo com um sorriso gentil. Archer, eu também gosto de você, então se Ezio não se importar, a gente poderia tentar algo. Eu falo isso com vergonha até o ralo. Ezio iria falar algo para tentar impedir, mas do nada Beru aparece com as irmãs de Archer em suas costas e fala: como meu soberano é um insoberano, nada mais justo de que ele tenha mais de uma esposa. Ele é um rei e precisa de descendentes para que seu reino fique viva por séculos. Eu sorrio internamente, agradecendo Beru por isso. Ezio acaba que pensa e fala: tá legal, vou deixar isso acontecer, mas tem que me prometer, Kazuma, que eu serei sua esposa principal e Archer uma esposa secundária. Eu olho para Archer e ela parece gostar da ideia, mesmo não sendo a principal. Eu penso, acho que isso vai estar resolvido por agora, principalmente esse negócio de ciúmes. Odeio isso e como isso pode acabar com meu reino, corroendo ele aos poucos. Então eu falo: mas de qualquer forma, Ezio, para sua resposta sobre o porquê de eu estar levando Ezio comigo, é porque o rei de Barut só vai confiar em Ashburn se eu tiver uma prova viva de que eu posso entrar e sair de Nazarick a qualquer momento. Ezio olha para mim e pergunta: como assim prova viva? Eu olho para Archer e falo: Archer vai ser minhas portas para conseguir falar com o imperador de Barut e conseguir mais informações de Nazarick e também mais formas de colocar o nome do nosso reino acima dos outros reinos. Ezio pensa e percebe que eu realmente estava certo, já que era algo realmente útil de se pensar. Ela sorri e fala: tá bem, vou para o reino de Restis e vou te ajudar a vender os cristais de mana, mas por quanto eu deveria vender? Eu vejo que os meus soldados já tinham organizado por poder mágico os cristais, então explico que quanto mais mana mais deve ser caro. Após 2 horas nós estávamos indo em direção do Império de Barut. Eu tava com a armadura no modo visível e Beru tinha ficado no reino para proteger caso algo desse errado e atacassem o reino, e também para proteger e cuidar das irmãs de Archer. Eu olhei para Archer e falei: Archer, estou feliz que tenha ido morar no meu reino. Archer vai mais perto de mim e me abraça enquanto eu comandava a carroça que era puxada pelo tanque. Eu falo: suas irmãs gostaram de mim, fico feliz por isso. Archer concorda e sorri enquanto fala: quando nos casarmos eu acho que... Eu olho para Archer e falo: não pense demais nisso, apenas pense demais nisso, vamos apenas pensar no agora, isso vai demorar muito. Eu penso: eu não quero pensar nisso agora. Além de enrolar a Ezio, agora vou ter que enrolar a Archer também. O tempo se passou e eu deixei alguns soldados demoníacos de Ezio vendendo os cristais de mana. Eu me viro para o castelo do Império de Barut e falo internamente: bora começar a negociação. Eu uso furtividade junto de Archer e entro no castelo do imperador. Eu me sento em uma cadeira e fico esperando ele aparecer, que não demora muito, já que o imperador entra em seu quarto e se deita na cama enquanto grita: maldito Ainzo Algov, manipulou todos os detalhes que eu poderia prever. Eu escuto isso ainda com a armadura de Gris visível e com furtividade ligado. Eu sorrio enquanto penso: parece que ele já foi visitar Nazarick. Isso era para ser preocupante, mas para falar a verdade estou muito à vontade.
Eu rio internamente enquanto olho para Archer, que estava com furtividade compartilhado por mim. Ela parecia assustada só de escutar o nome de Ainz. Eu suspiro e quando o Imperador fala, aquele maldito Ashburn e Mumon também estão incontestáveis, que merda. Eu sorrio e desativo furtividade enquanto falo. Estava me procurando, Imperador Jirkniv Unifarlord Alnix, meu senhor, eu estou até surpreso, seu império sem dúvidas é lindo. Você fez um ótimo trabalho com ele e também estou adorando visitar ele. Jirkniv se levanta rapidamente e me olha completamente em choque. Ele claramente não me esperava ali. Ele iria gritar pelos guardas achando que era um invasor, mas eu uso a sede de sangue o deixando em choque. Eu sorrio e me levanto e vou até Jirkniv e falo. Meu nome é Ashburn. Eu estou aqui pelo motivo que você está tão irritado, Imperador. Jirkniv me olha enquanto pensa em algo. Eu ao perceber isso falo. Ainz o Algov é nosso inimigo. Após falar isso me sento na cadeira novamente como se fosse um trono e fica em uma posição de um rei boss final de algum jogo. Archer vê isso e pensa que esta pose era muito legal. Jirkniv olha para mim e pergunta. Ashburn, né? Eu finalmente consegui te contatar de algum jeito. Eu interrompi ele e falei. Eu estou me comunicando com você, não de créditos a si mesmo. Ele né olha surpreso, mas logo se acalma e fala. Claro, bom que quer conversar comigo sobre Ainz. Eu sorrio já que a conversa chegou onde eu queria. Eu falo. Ainz virou um pé no saco para você, né? Eu posso retirar ele de seu domínio por um tempo, mas eu vou precisar ser compensado por isso. Ele olha para mim, ele não acreditava em minhas palavras, eu olhava isso sabendo que provavelmente ele não iria acreditar em mim por eu não ter provas, mas eu apenas falei, tire o capuz. Archer tirou o capuz mostrando seu rosto para Imperador Jirkniv e ele olha para a garota que ele ignorou por não ter a mesma sede de sangue que eu e percebeu que ela era a sobrevivente da tumba de Nazarick que Ainz comentou. Ao ver o rosto de espanto de Jirkniv eu ri e falei. Parece que ficou espantado, Imperador. Jirkniv me olhou e falou. Como? Como você entrou naquele local demoníaco e saiu com ela? Eu apenas olho para ele e falo calmamente. Um mágico nunca deve mostrar seus truques aos outros, estraga a emoção. Jirkniv cerra um pouco os dentes em frustração, mas ao ver que eu poderia ser sua última esperança decide deixar o orgulho de lado e perguntar. O que você quer em troca de afastar Ainz de Barut? Eu olho para ele e falo. Tudo que você tem, eu quero seu reino inteiro, eu quero controlar ele pelas sombras. Ele pode continuar sendo seu, mas eu vou controlar ele quando eu quiser. Eu penso, esse cara é inteligente, então não vou conseguir fazer com que ele acredite em mim, então vou ser verdadeiro e direto. Jirkniv me olha, ele não esperava por isso, ele esperava muitas coisas, mas isso não era uma delas. Jirkniv fala me olhando com nojo. Não, eu não quero aceitar esse pedido, eu vou apenas perder com isso. Eu já esperava isso, então reformulei o meu jeito de falar sendo mais frio e impondo mais da minha força. Acho que você não entendeu. Isso aqui vai ser pra ver o quão pior. Você vai sair dessa brincadeira. Eu vou te dar a liberdade de fazer o que quiser, mas caso algo não for do meu agrado vou intervir. Agora caso seja do lado de Ainz, você vai sair completamente ferrado junto de seu reino. Pessoas irão morrer aos montes e eu não vou impedir caso isso aconteça. Jirkniv me olhou com medo. Eu ainda estava impondo uma aura bem maior que antes. Até mesmo Archer que estava ao meu lado se perguntava em sua mente se eu era realmente alguém bondoso. Imperador me olhou e repensou se realmente deveria ou não aceitar. Diferente de Ainz, eu estava mostrando que eu era perigoso. E se eu realmente tivesse entrado em Nazarick e saído sem me machucar direito, eu provavelmente era perigoso igual a Ainz ou era até pior. Mas Imperador me olha e fala, ainda assim terei de recusar este pedido. Eu me surpreendo já que ele parecia estar cedendo aos meus pedidos. Mas eu apenas me levanto da cadeira e falo, tudo bem, vou sair então, mas eu vou te falar uma coisa, se Ainz descobrir sobre nossa conversa ele não vai gostar nem um pouco, então se quiser continuar com a cabeça no corpo, fica de boca fechada e não deixa a nossa conversa vazar.
Eu seguro Asher e uso furtividade enquanto saio pela janela. Jirkniv ficou em choque. Parecia que eu era rápido o suficiente para sumir da vista deles. Após o dia inteiro vendendo os cristais de mana, a gente tinha conseguido 100.000 moedas de ouro. Isso me deixou surpreso e estava curioso para saber quantos cristais Ezio vendeu ao chegar no reino. Eu vejo ela chegando. Alguns de seus soldados estavam machucados. Ela me olha, quase chorando. Ela fala: Kazuma, me desculpe. Alguns aventureiros de uma classe chamada Adantite falaram que a gente estava trabalhando para um tal de Jadabao e nos atacaram. Eu, que já estava com a armadura invisível, pensei: ué, aventureiros de classe Adantite, tem poucos no mundo, então quem seria K? Antes que eu termine de falar, um ataque iria acertar Ezio, mas eu simplesmente paro. Usando o toque do governante, eu olho para o ataque, que era um tipo de cristal de gelo. Eu olho para onde o ataque estava vindo e ao perceber que era um ataque inimigo, eu retiro minhas adagas do rei demônio da meu inventário enquanto falo: me dê suportes, todos vocês. Eu não posso usar as sombras até ter certeza que eles não vão mandar a informação para fora, entenderam? Os soldados Ezio concordam enquanto Archer e Ezio também concordam. Eu olho para onde o ataque veio e alguém com uma espada gigante me ataca. Eu apenas seguro o ataque e revido com um chute no estômago. Não dava de ver muito bem, mas parecia uma mulher. Ao ver meu rosto, ela para o ataque que ela faria novamente. Eu também paro meu ataque para decapitar ela. Eu falo: Capitã das Rosas Azuis. Ela olha para mim e fala: pera, Kazuma. O que você tá fazendo aqui? Você foi capturado. As duas irmãs ninjas saíram da sombra e iriam matar Ezio e Asher. Eu percebo isso e falo: empalar, mas não matem ou deixem sequelas para a vida toda. Minhas sombras acertam penas e braços, mas sem acertar lugares vitais. Elas gritam logo. Uma mulher mais forte e bombada corta as armas com força bruta e avança contra meus soldados demônios. Eu penso: merda, elas estão me obrigando a matar. Eu iria até ela, mas a líder das Rosas Azuis me segura e fala: deixe que elas resolvam isso, vamos te levar para fora daqui. Eu penso: elas não entenderam a situação. Ezio grita em ódio, achando que eu tinha sido aturado e mesmo com medo atacou. Eu pensei novamente: isso só tá piorando. Então Evelyn aparece e aterrissa no meio do minicampo de guerra. Eu, ao ver ela falando: terem sequestrado um humano e serem afiliados com Jadabao, seus demônios imundos, vou matar todos. Eu, ao perceber que ela iria usar uma magia muito forte, me solto da líder da Rosa Azul e falo: espera. Ela não para e eu cerro os dentes enquanto ativo o modo visível da armadura e pego Evelyn nos braços e mudo minha voz falando: já chega, eles são meus aliados, Evelyn. Ela olha para mim e fala gaguejando: Ashburn, por que você está aqui? Suas aliadas. Ela estava toda corada. Isso iria deixar sua mente em outro lugar. Eu falo: tá, agora vamos conversa, chega de mentiras. Eu falo isso desativando a armadura visível. Evelyn me olha e fala em choque: Kazuma. Como assim você é o Ashburn? Eu respondo: sim, e eu sinceramente quero te avisar uma coisa: para de me abraçar tão forte. Falo com o rosto meio envergonhado e de taxo. Ela percebe isso e eu solto ela e falo: Bero, sai do reino e vem aqui. Bero vai até mim e desce e se curva enquanto fala: meu soberano, o que deseja? Quer que eu mate esses vermes? Eu respondo: não, só cure os machucados dela e depois volte para minha sombra, não precisa mais ficar fora. Bero concorda e cura as irmãs ninjas e as Rosas Azuis me olham com surpresa. Eu vou até os portões e falo: abaixem os portões. Os soldados demoníacos abaixam. Eu olho para Evelyn e falo: eu vou explicar tudo, então não me olhem desse jeito. As 5 estavam me olhando com olhos confusos e com medo. Eu, percebendo isso, penso no que eu faria para ter a confiança delas de volta, mas Evelyn suspira enquanto retira a máscara e fala: Kazuma, me dê uma prova que você realmente é o Ashburn. Sua armadura é diferente da dele. Eu olho para ela e falo: Igris, saia. Igris sai da minha sombra e se curva para mim. Eu olho para ela e sorrio e falo: tá aí, esta é a prova. Evelyn olha para mim e fala: por que não me falou antes? Brincou com meus sentimentos, assim como se fosse nada. Eu fiquei com uma cara de mãos que
Eu nem tinha prometido nada para ela, não que eu me lembrasse. Gargaran fala para Evelyn. Já chega, isso não importa agora, mas virgem, o que você está andando com esses demônios? Eu iria falar algo, mas Ezil fala em cima. Kazuma é meu noivo e eu estou aqui para ajudar ele. Ela fala com orgulho, eu dou um olhar irritado para ela e ela começa a se desculpar. Evelyn me olha com uma certa raiva e eu penso, o que foi agora? Ela começa a espernear enquanto fala. Maldita, como ousa roubar o Sr. Ashburn de mim? Eu fico ainda mais irritado com esta porcaria de ficarem falando merda, já que eu odiava clichês como esses em animes. Eu falo, já chega dessa porra, se querem ficar brigando briguem depois, este assunto é sério. As duas param de brigar e Ezil e Asher ficam ao meu lado. Os soldados estavam curvados sob minha frente. Eu continuo ainda com uma sede de sangue nas minhas palavras. Agora vamos falar sério, porque atacaram os meus soldados. A líder das Rosas Azuis tenta falar algo, mas eu falo por cima. Olha, cuide bem de suas palavras. Ela engole seco e fala. Nos achamos que eram soldados de Jadabal, então eu falo. Peraí, vocês estão me dizendo que atacaram meus soldados sem provas. Eu olho com ainda mais raiva para eles. Os pássaros e animais que estavam por perto ao sentir esta sede de sangue enorme fogem do local com medo. Eu iria Beru sai da minha sombra com minha ordem e eu falo. Mate. Elas antes mesmo do ataque de Beru chegar sentiram suas cabeças serem jogadas para cima. Mas então quando Beru iria atacar eu falo. Já chega, a punição delas acabou. Eu suspiro e falo. Não vou matar vocês por já nos conhecermos e termos lutado juntos antes, mas ainda assim estou bem irritado com vocês. Evelyn e toda Rosa Azul pedem desculpas enquanto eu apenas vou até eles. E pela sua pergunta, eu sou o líder deles. Eu matei o antigo líder deles e dei o cargo para o pai de Ezil e agora ele é o rei deles, mas eu que mando no reino deles. Então peguei alguns soldados. De qualquer forma vamos entrar. Eu começo a entrar no reino, enquanto Igris e Beru voltam para minha sombra. Depois de um tempo eu estava em uma sala de conversa dentro do castelo. Um dos empregados demônios me entrega uma xícara de chá e eu bebo enquanto penso. Este chá aqui está ótimo. Eu olho para Evelyn e falo. Sobre o que você estava falando de me ter? Eu não entendi. Eu falei isso, mas só falei para quebrar o clima pesado. Evelyn me olha com um olhar sério. Eu percebendo isso sorrio e falo. Bom, vou explicar algumas coisas. Este local é onde estou preparando para criar um reino. Eu sei que vivo em Reestize, mas mesmo assim. A líder das Rosas Azuis me olha e fala. E Renner? Por isso a deixou? Eu olho para ela e falo. Não, foi por outro motivo. Renner é perigosa. A princesa dourada é uma farsa para uma mulher terrível e cruel. As 5 ficam em choque. Até Archer, que estava do meu lado, ficou surpresa, já que para ela isso era diferente das histórias. Renner criou uma máscara de uma garota bonita, fofa e muito gentil, mas eu sabia sobre sua verdadeira face, já que tinha visto o anime na minha outra vida. Uma das irmãs ninja chamada Tia fala. Impossível, a senhorita Renner não faria algo assim. Eu olho nos olhos dela e falo. Sabe quando Renner doou comida para um orfanato, recentemente? E surpreendentemente as crianças morreram. Renner invernou todas elas. Elas se surpreendem e falam. Que prova você tem? Eu penso. Eu não tenho nenhuma prova, só minhas palavras. Isso pode se tornar um problema nessa nossa conversa amigável. Eu falo. Não tenho nenhuma prova, mas eu posso falar algumas coisas. Jadabal não existe, ele é só uma desculpa para nós aventureiros nos distrairmos com uma possível ameaça, quando ela está do nosso lado avisando o problema real. Ainzo Algovn é o líder de Jadabal e outros monstros iguais o Jadabal, ou Demiurgos. Para falar a verdade, este é o verdadeiro nome de Jadabal, e Renner está tendo contato com Demiurgos. As Rosas Azuis, mesmo vendo que eu estava falando uma possível verdade, a dúvida estava no ar. Renner era uma santa e sempre ajudava seu povo e até chamavam ela de idiota, mas ela não era nem um pouco isso. Ela era um gênio que até o imperador de Barut teria problemas para derrotar em estratégia. Evelyn me olhou e perguntou com um rosto sério. Isto é uma acusação seria, se você estiver mentindo, mesmo que seja alguém que eu amo, vou ter que te matar. Qual é o objetivo de Renner com tudo isso?
eu ainda com o rosto neutro e falo. Tenho algumas dúvidas sobre isso, mas o objetivo dela é usar o poder absoluto de Ainz para se casar com Klimbo e eu realmente não tenho muita certeza, mas se você por acaso não acredita, tudo bem, mas vou te falar a verdade. Vai estourar uma guerra entre Reestize e Nazarick daqui uma semana por causa de terras em Reestize que Nazarick vai querer reivindicar, mas para falar a verdade Ainz com apenas uma magia vai destruir todo o exército de Reestize e também vai matar o guerreiro-chefe. Eu falo olhando nos olhos de Evelyn. Como? Como você sabe disso? Isso é impossível. Eu rio e falo. Eu sei porque estou pesquisando essas coisas já faz semanas e mesmo que eu não soubesse, já enfrentei o Ainz ou Algov, e só o derrotei porque ele me subestimou bastante. A líder das Rosas Azuis pergunta. E o herói Mumon? Ele não poderia nos ajudar igual você e ele lutaram lá na capital contra Jadaba, quero dizer Demiurgos na capital de Reestize. Não seria uma boa lutar contra ele desse jeito. O mordomo demônio deixa um bolo na minha frente e também coloca chá ou café para as pessoas e falo enquanto como o bolo. Mas eu já não disse que o Momon não é confiável. Ele é um perigo iminente. A líder das Rosas Azuis pergunta. Como assim? Um perigo iminente? Eu respondo parando de comer. Ele é o Ainz. Todos do salão tirando os demônios ficam em choque me olhando. Archer grita. Impossível, mas ele nem tem mana. E também ele é um salvador de Reestize. Nem faz sentido. Eu olho para ela e pergunto. Quando você enfrentou Ainz com seu falecido grupo, ele não retirou um anel que esconde a mana. Archer fica em choque enquanto se treme inteira. O monstro que matou seus amigos e quase a matou estava ao lado dela o tempo inteiro. Eu olho para as aventureiras Adamantite e falo. Ele fez aquele teatro idiota porque uma de seus subordinados foi controlado por controle mental. Isso não é divertido. Um esqueleto ambulante perdeu para alguma magia de controle mental fraca. Eu rio da situação enquanto o resto da sala estava quieto. Mas então Gargaran pergunta. Você irá ajudar na guerra das duas nações ou vai ficar de braços cruzados? Eu termino o bolo e o chá e respondo com um sorriso demoníaco. Eu vou favorecer o meu reino primeiro antes dos de vocês. Vou ajudar caso ele passe muito das barreiras, mas também vou ajudar caso precise. Mas claro sempre vai ter um preço. Vou tirar o máximo possível de Nazarick. E para falar a verdade estou em uma guerra contra Nazarick há muito tempo. Era uma guerra fria em que só um dos lados estava sabendo sobre, mas por a gente ter proximidade. Vou ajudar na guerra de vocês, mesmo não sendo a minha. As Rosas Azuis estavam agradecidas e eu estava ajudando por termos realmente juntos nisso. Eu não poderia desperdiçar mão de obra e aliados. Eu me viro para a janela e falo. Ainz é meu problema agora, mas logo teremos problemas realmente reais chamados monarcas, e isso provavelmente será pior que tudo na Terra. Todos ficaram se perguntavam de quem eu estava falando, menos Ezio que estava tremendo. Ela sabia quem eram os monarcas. A líder das Rosas Azuis então perguntou, quem são os monarcas? E como você sabe disso? Eu olho para ela e falo, eles são no total 9. Eu já matei um, o monarca das chamas brancas, o rei demônio Baran, mas ainda existem 8 monarca das pragas, monarca das bestas, monarca do gelo, monarca do corpo de ferro, monarca dos gigantes, um monarca que cria fendas que eu sinceramente não lembro o nome, monarca dos dragões e por fim monarca das sombras. Elas se olham. Ezio me olha se perguntando por que eu me coloquei no meio dos monarcas, mas então eu continuo. E eu sei de tudo, porque eu sou o monarca das sombras. Todas elas me olham e soam frio. Evelyn pergunta. E você vai se tornar um problema, Kazuma? Eu sorrio e falo. Não, eu não gosto do objetivo deles de só acabarem com o mundo como se fosse nada. Meu objetivo é matar eles e tentar continuar minha jornada. Evelyn me olha e pergunta. Por quê? Por que não nos falou isso antes? Eu respondo. Vocês não estavam preparados e também vocês iriam confiar no que eu disse. Minhas palavras ecoaram na mente delas e eu também pensei sobre esse assunto, já que era um perigo que eu teria que enfrentar em algum momento, mas eu só ignorei este fato já que teria muitos problemas na minha frente também.
Após nossa conversa, eu preferi deixar o resto da história daqui pra frente escondida, já que isso poderia interferir no meu futuro. As rosas azuis decidiram não se intrometer no que eu estava fazendo e deveriam ficar de olho em mim e em Renner. Eu no outro dia terminei minha missão diária e peguei as recompensas, e coloquei 5 pontos em agilidade, ficando 95. Eu naquele dia fiz milhares de portais, e peguei uma nova sombra de tipo besta do mar. Ele tinha um tridente, e eu botei somente um nome aleatório. Eu tinha subido somente 3 levels em um dia, mas consegui 2 chaves legais, uma de monstros lixos e outra de quebra de portal de orcs normais. Eu sorri e no outro dia eu tinha feito mais uma vez a missão diária e peguei as recompensas diárias novamente e coloquei em vitalidade, ficando 95. Eu abri o portal dos monstros do tipo mortos-vivos ou lixo e falei: Belo, leve as formigas, e quando entrarem no portal destrua tudo lá dentro. Baruch vai junto com o exército dos elfos de gelo para pegarem os cristais e corpos e darem suporte. Belo fala: sim, meu lorde. Não, meu rei soberano. Eu olho para ele enquanto ele fica me chamando de Miapelidos para engrandecer. Eu rio e falo: tá legal, só vão logo cuidar deste portal enquanto isso. Eu me perguntava internamente: eu estou lucrando bastante com os portais, tô conseguindo 100.000 moedas de ouro por dia para nosso reino, mesmo que seja muito. Os custos de equipamentos, comida, materiais para construir casas para quando abrigarmos pessoas para nosso reino, e por fim dinheiro para fazer acordos diplomáticos para fazer nosso reino em paz. Eu fui para Reestize e fui para uma cidade grande, mas que não tinha uma guilda e que era perto do meu reino. Eu abro a quebra de portal e saio de lá. Eu uso o Kaiser para olhar de cima. Eu vejo a destruição lá de cima. Mulheres, crianças e homens morrendo sem parar. Os orcs eram 40 no máximo e estavam massacrando essas pessoas. Eu estava com um olhar empático. Eu não sentia nada ao ver essas pessoas morrendo, e quando tinha a metade das pessoas vivas eu saí do Kaiser em um lugar isolado e uso a arrancada matando um monstro que iria atacar uma criança. Eu olhei em volta e pensei: agora vou resolver o problema que eu mesmo criei. Uso a arrancada novamente e com a katana que eu tinha comprado, eu corto os monstros como se fosse manteiga. Uso a arrancada novamente e corto vários orcs ao mesmo tempo e ganho a habilidade Corte Divino. Essa habilidade só pode ser usada com espadas leves. Eu olho essa habilidade e rio enquanto falo: vamos ver essa nova habilidade. Uso o corte divino e com um corte em meia lua crio um corte de vento dourado. Eu percebendo isso fico meio triste por não poder usar em adagas, já que era minha arma principal, mas já ia servir. Uso a arrancada e procuro o boss enquanto mato orcs que atacavam os civis. Após um tempo matei todos os monstros enquanto as pessoas choravam por terem ficado vivos. Eu iria sair, mas então um exército de cavaleiros chegou e lá estava o guerreiro-chefe em pessoa. Eu me lembrei de algo, um flashback de 5 anos aparece em minha mente. Eu estava sentado no chão vendo Klimb treinar. Eu era preguiçoso naquela época, mas não iria conseguir evoluir só treinado o meu físico. Isso não funcionava com alguém que tinha o sistema. Klimb é derrubado pelo guerreiro-chefe. Eu me levantei e fui para frente do guerreiro-chefe enquanto falei: vamos começar com isso logo. Eu retiro a espada da bainha e falo: ataco o guerreiro-chefe que defende o ataque. Eu começo uma sequência rápida, mas também é interrompida. Eu me defendo enquanto vou para longe. Eu coloco os pés no chão e volto a atacar com mais violência. Eu não iria ganhar e já sabia, então quando o primeiro ataque veio fui jogado para longe com um soco. E só fico no chão e escuto o guerreiro-chefe falando: pode tentar pelo menos. Você nunca realmente quer lutar a sério. Eu apenas fico no chão. Eu sentia dor, mas poderia me levantar. O guerreiro-chefe foi até mim e falou: você é forte, Kazuma, então tente melhorar. Eu sinto que você pode se tornar mais forte que eu se tentar realmente. Eu penso e me levanto e falo: vamos lá, eu quero perder o medo de uma luta, então, não se segure. O flashback acaba e o guerreiro-chefe estava na minha frente. Ele pergunta: Kazuma, há quanto tempo foi você que matou esses monstros? Eu olho e respondo: sim, eu matei eles. Guerreiro-chefe vê a quantidade e pergunta: você se tornou forte. Isso é bom, eu te falei aquilo e você realmente está mais forte.
Enquanto ele falava, eu apenas olhei se tinha upado, mas não. Eu olhei para o guerreiro-chefe e falei: eu estou mais forte, talvez até mais que você, mas ainda tenho respeito pelo Senhor. Mas eu posso te perguntar uma coisa. Por que demoraram tanto? Eu estava mais forte que o guerreiro-chefe, mas eu claramente só estava mentindo para ele. Não queria parecer mais forte e chamar a atenção de Ainz. E então o guerreiro-chefe falou: vamos para a guilda, para você subir seu cargo. Esta vai ser a recompensa por ter feito nosso trabalho. Eu sorri internamente, já que esse era meu objetivo. Depois de um tempo eu tinha subido do platina para a classe Orixalcum. Eu peguei minha nova placa e a coloquei. Era a segunda maior classe e isto era perfeito para mim. Eu iria poder matar mais monstros e upar com mais facilidade. Eu vou para fora da guilda e vejo o guerreiro-chefe. Ele falou: você está ocupado agora, Kazuma. Eu olho para ele e falo: não, por quê? Ele me responde: você vai ver. Eu suspiro e sigo ele. No local onde a gente estava era um lugar com uma forte quantidade de poder mágico, dava de sentir de longe. Eu continuo seguindo o guerreiro-chefe até a coisa que ele queria me mostrar, e era um portal. Eu olhei aquilo em surpresa, alguns cavaleiros estavam lá, Klimb e Brainiac estavam lá também. Eu vou e falo: há quanto tempo, Klimb e Senhor Brainiac? Eles me olhavam e Klimb sorri e Brainiac me cumprimenta. Então, há quanto tempo, garoto Kazuma? Eu olho para o Klimb e ele se curvou e eu sorri enquanto estendia a mão para ele. A gente não se vê há algumas semanas já, Klimb. Ele apertou minha mão e falou: verdade, você parece mais forte do que da última vez. Pelo que parece seu treino está dando resultados absurdos. Eu rio e respondo um pouco sem jeito: eu ainda não sou tão forte quanto o Momon ou o tal do Ashburn. Klimb concorda e eu pergunto com um olhar sério: o que tem nesse portal? Todos ali ficam sérios e o guerreiro fecha e explica: não sabemos, apenas alguns aventureiros fortes conseguiram entrar. Acho que precisa ter uma mana forte ou ser muito forte fisicamente. Eu olho para o portal e penso: este portal deve ser o do Covil Duplo. Eu não vi nenhum portal nascer no nosso mundo. Deve ser por ele já ter magia. Então esta deve ser a mensagem do arquiteto que este portal é para mim. Eu falo: vou entrar. Acho que as pessoas que estão dentro podem precisar da minha ajuda. Guerreiro-chefe fala: você não prefere esperar mais aventureiros? Eu respondo: não se preocupe, tenho um jeito de resolver isso. Eu entro no portal. Ao entrar vejo vários monstros de rank C ou D mortos. Eu me pergunto: este portal deve ser fraco, mas se eu estiver certo o Covil Duplo vai ser um saco. Eu começo a andar. Eu pego a chave para abrir o portão do Covil Duplo. Eu sinto mana de alguns aventureiros e vou até lá. Eu vejo de longe que são aventureiros de rank ouro e alguns de rank ferro. Eu vou até eles e falo: eu assumo daqui para frente vai ser impossível de vocês passarem. Eles me olham e o líder deles fala: não, nós já pegamos esta missão de ver o que é isto e matar os monstros daqui, então não se intrometa no nosso caminho, aventureiro de merda. Eu olho para ele e rio. Eu abro o portão do Covil Duplo com a chave. Eles ficam surpresos, já que o portão nem a um menos se mexia quando eles empurravam. Eu falo: pode ir, mas se você morrer eu não vou te salvar, entenderam? Ele só me ignora e passa na minha frente. O sistema me avisa: alguém que não é o jogador está entrando no Covil Duplo. O aventureiro sem a um menos perceber morreu. O seu grupo fica em choque e gritam em pânico. Eu rio um pouco da situação e entro enquanto falo: caiam fora daqui antes que vocês morram para estes monstros. Eu entro e o portão se fecha. Eu rio e falo: tenho algumas perguntas para você, arquiteto. Se puder me responder eu aceitaria de braços abertos. Eu vou até a estátua que segura uma pedra com os comandos do Covil Duplo. Eu rio e falo: que idiotice, dá pra parar de fingir que não pode se mexer. A estátua sorri. Eu olho para ela e falo: arquiteto, tenho algumas perguntas. Se puder me responder eu sou interrompido pelo arquiteto que fala: suas perguntas serão respondidas logo, então vamos começar o teste. Eu fico confuso, mas sinto algo me atacando por trás. Eu me viro e chuto. Vejo que era uma estátua de pedra com a espada. Eu retiro as adagas de Baran e falo: saiam. Minhas sombras iriam sair, mas o arquiteto falou:
Estou aqui para testar sua força, não seus soldados. Eu penso, droga, esqueci disso. Eu desvio de outro golpe e quando uma flecha de pedra gigante iria me acertar eu a chuto de volta eu uso cortes vitais, fazendo milhares de cortes nos soldados de pedras que são cortados em picadinhos, mas eles se regeneram eu vejo que também não vou poder usar minhas poções, e recompensa da missão diária. Eu fico meio irritado, mas volto a atacar, eu uso a arrancada e vou direto no arquiteto, mas vejo um golpe da maior das estátuas enquanto o arquiteto fala. Agora louve a Deus. Eu sorrio e falo. Este é um Deus. Achei que era mais forte. Dou um soco imbuído de criar relâmpago e criar fogo fazendo uma explosão e derrubando a maior estátua, eu piso no solo e usando a arrancada salto para cima eu desvio de alguns golpes do arquiteto, e acerto um golpe em seu rosto, fazendo ele voar até a parede a 10 metros de distância da gente. Ele sai do buraco da parede e em uma velocidade acima do som. Começamos uma luta corpo a corpo. Meus golpes funcionavam bem pouco no arquiteto com qualquer adaga, então lutar no corpo a corpo com punhos embutidos de criar fogo no máximo e criar relâmpago no máximo, alguns soldados me cercam e eu uso o toque do governante, fazendo eles serem jogados para metros de distância e a minha habilidade subiu de nível indo para um comando do monarca. Eu sorrio e uso o comando do monarca, mas o arquiteto fala que isso não funcionaria e ele utiliza também. Eu fico em choque, mas me lembro que tudo que eu tenho tirando as sombras, ele vai terça-feira eu cerro os dentes e começo a lutar cada vez mais, mas eu estava o superando em força, mas isso não iria importar se eu não acertasse todos os golpes. Eu e o arquiteto nos tocamos no rosto por um momento e nos dois fomos jogados um para o lado e o outro também. Eu tento me levantar, mas eu sinto algo e acabo desmaiando. Eu acordo no ar vejo a guerra do monarca das Ashborn e do rei demônio Baran, e não tem nenhuma diferença do original então vou ao pular esta parte. Ao acordar e olho para o arquiteto e ele fala, o quê? Como? Maldito monarca das sombras. Ele é um maldito traidor. Eu vejo que meu MP aumentou para 100 mil a mais e meu HP para 50 mil, agora, meus problemas de MP caindo igual água e meu HP acabando com 3 ataques agora estava acabado. Eu pergunto ao arquiteto, por que meu sistema é diferente do que eu já conhecia? Ele responde enquanto me ataca e eu desvio. Foi pedido do Ashborn. Ele falou que alguém falou que o sistema deveria se adaptar para seu receptáculo futuro. Eu penso, e não me lembrava disso do Manva e eu olho para ele, chuto seus rostos enquanto faço outra pergunta. Por que eu fui escolhido? O que aconteceu comigo? Eu pergunto socando seu rosto e ele me responde, socando minha barriga. Seu corpo atual tinha potencial e sua alma no vazio era útil para a gente. Você poderia fazer com que este corpo que estava morto pudesse chegar no seu potencial máximo para conseguir se tornar que o monarca das sombras dominasse o corpo. Eu penso por mais alguns segundos e finalizo o arquiteto enquanto ele tenta apagar o sistema que não dá certo. E eu só falo enquanto rio. O que foi não tá dando certo. Meu sorriso é bem doentio e arquiteto até fica com medo de mim e eu falo. Arquiteto, você não tá conseguindo. Parece que seu sistema era inútil, igual você. Sorrio e mato ele. Eu viro meu olhar para o portão e saio enquanto olho para trás, eu suspiro e saio do portal. Eu vejo Clint, Brainiac guerreiro-chefe eu sorrio e falo. Como eu disse eu voltei sem precisar de ajuda. Eu toco meu peito direito e sinto um coração e pelo que parecia eu estava com um coração negro que me fez o sucessor, e eu sinto uma dor e acabo desmaiando. Após horas eu acordo no castelo real eu olho para o lado e lá estava o demônio em pessoas chamada Renner. Ela sorri e me abraça. Eu sinto o abraço dela e abraço de volta. Eu fiz aquilo no automático, eu estava pensando em alguém antes de abraçar ela. Alguém que eu nem me lembrava direito, mas era alguém que importava muito para mim. Após o abraço eu olhei para Renner e ela pergunta, você está bem? Está chorando Kazuma? Eu olho para as lágrimas e limpo e falo. Eu não sei, acho que estou com dor.
Renner volta a me abraçar. Eu sorri e abracei ela. Eu não sabia porquê, mas eu queria só ser confortado. E Renner estava sendo um ótimo conforto. Eu estava tendo algumas memórias do meu passado e eu estava em dúvida de tudo isso. As lágrimas caíam dos meus olhos e eu deixei cair até eu me acalmar. Após aquilo eu suspirei e olhei para Renner e falei: eu adormeci por quanto tempo? Renner fala com uma cara de preocupação e fala: você desmaiou por 7 horas inteiras. Eu fico surpreso e falo: tudo isso? Eu fico com uma cara de medo e tento me levantar. Renner até tenta me fazer descansar por mais tempo, mas eu me levanto e olho meus status e percebo que estou com mais MP/HP. Eu olho para Renner e pergunto: onde está o Clint? Ela me olha e responde: ele está no campo de batalha contra o reino feiticeiro. Eu me surpreendo e olho para a janela e falo: estou saindo, tenho coisas para fazer. Eu visto uma camisa perto da cama e saio correndo pelos corredores. Eu ativo a arrancada, dobrando minha velocidade. Eu saio por uma janela enquanto não tinha ninguém na minha frente e eu uso o impulso para ir para vários metros de distância. Eu falo: Kaiser, velocidade total. Kaiser sai da minha sombra e enquanto eu estou em suas costas, ele vai com toda a velocidade para o campo de batalha de Restis em Nazarick. Eu penso: droga, não esperava desmaiar, eu já deveria estar no campo de batalha como Ashborn há muito tempo. Merda, porra. Eu cerro os dentes enquanto ativo o modo visível da armadura. Eu entrego a espada para do Rei Baran para o Igris. Enquanto isso, no campo de batalha, Ainz estava entrando no campo de batalha e ao mesmo tempo na esquerda de todos bandeiras roxa com sombras em seu desenho. Ezio, que estava na linha de frente, Archer estava ao lado e analisando o campo de batalha. Ezio gritou com Archer usando uma magia de voz para a voz de Ezio ecoar pelo campo de batalha. Ela grita: todos que estão me escutando, pelas ordens do nosso soberano Ashborn, nós vamos lutar contra Nazarick. Se o reino de Restis aceite nosso reino como um reino, se vocês não aceitarem nosso pedido, vamos ter que voltar. Ezio estava confiante por eu ter prometido que estaria lá custe o que custasse, mas eu tinha desmaiado, e no final eu estava torcendo para não precisar usar a troca de sombra, já que isto poderia me salvar caso algo desse errado. Ezio impõe sua lança aos soldados tanto de Ainz, de Barut e de Restis e fala: qual será a escolha? Ainz, que estava olhando o exército de Ezio, fala: então você é uma das pessoas de Ashborn, e pelo que parece um dos vermes que saíram de minha tumba está aí com vocês. Vou pegar as duas e torturar na frente de Ashborn. Maré, cuide deles agora. Maré timidamente aceita e em menos de segundos estava quase na cara de Ezio, mas por pouco Ezio conseguiu segurar o ataque, mas acabou tendo problemas. Eu sinto isso por uma das sombras que coloquei em Ezio. Eu cerro os dentes e falo: Kaiser vai mais rápido. Eu penso: merda, logo a maré está lá, uma das mais fortes de Nazarick. Da pior das hipóteses, terei que usar a troca de sombra. Kaiser está na velocidade máxima, mas ainda tenho 5 minutos até chegar lá. Voltando para o campo de batalha, algumas das minhas sombras que estavam nos soldados de Ezio, Nela e em Archer começam a atacar Maré, mas ela os destruía com apenas um soco. Então Ainz começa a usar sua magia mais forte. Eu, sentindo e vendo a magia de muito longe, grito: Beru, impeça essa coisa. Beru sai da minha sombra e vai com velocidade total para o campo de batalha. E quando a magia de Ainz estava quase pronta, Beru acerta Ainz, o jogando para longe. Beru olha para Maré e o elfo negro, que parecia uma garota, olha para Beru. Beru fala: meu soberano está quase chegando. Vocês atacaram os soldados dele mesmo com eles falando que não faria mal a você se Restis e recusasse o pedido, então vamos ter que fazer com que Barut e o reino feiticeiro sofram. Beru solta um grito monstruoso, deixando todos que escutaram em choque de tanto medo. Beru foi direto para cima de Maré. Ela se defendeu do ataque, mas ela atravessa sua barriga. Ele sente o ataque, mas socou seu rosto enquanto grita de ódio. Maré se levanta. Ainz, vendo isso, usou sua magia novamente. Enquanto o exército de Barut avança contra o exército dos demônios, Beru ataca os soldados de Barut, enquanto Ezio e Archer seguram Maré ao máximo possível. Eu finalmente começo a ver o campo de batalha. Enquanto o exército de Restis iria atacar Ainz, eu desço do Kaiser, e com Igris e Baruch saem da minha sombra e vão direto para cima de Maré, e eu pouso no meio do campo de batalha.
E no mesmo momento a Inza ativa a magia de nível mundial. E todos os 75.000 soldados de Reestize atrás de mim morrem. Eu sinto a dor de morte pela magia. Eu cuspo sangue e caio no chão de joelhos. Meus olhos, nariz e orelha saiam sangue também. Essa magia era muito forte. E eu estava sendo coagido por ela. Eu levanto o olhar segurando a dor em meu corpo. E me levanto enquanto solto o resto dos meus soldados. Eu retiro minhas adagas de Baran do inventário. Vejo que os soldados de Ezio estão tendo uma ótima luta. Eu sinto uma aura muito forte. Eu olho para cima e lá estavam os meus problemas. Chautiar, Albedo e Demiurgos. Eu vendo isso chamo Fang e Iron para me dar suporte. Enquanto meu exército auxilia o exército de Ezio contra a maré. Eu uso a arrancada e com as adagas de Baran começo uma luta contra Chautiar. Ela tenta me acertar com sua lança, ela também estava com sua armadura vermelha. E eu vendo isso estava em uma desvantagem absurda. Demiurgos me acerta com trás e fala: fique de joelhos. Eu sinto a magia que ele usa e fico no chão por alguns segundos, mas logo uso o comando do monarca e faço Demiurgos se ajoelhar e perder o controle da sua magia de controle. Eu uso o criar fogo, disparando uma bola de fogo azul em seu rosto. Ao sentir o ataque ele é jogado para longe. Albedo ataca com seu machado gigante e eu defendo todos os golpes, mas Chautiar e Demiurgos atacam em conjunto junto de Albedo. Iron e Fang tentam fazer algo, mas são obliterados. Eu sinto um ataque vindo no meu rosto e eu sou atingido na cabeça por um golpe no peito. Eu estava cansado no final de tudo. Eu tento me defender dos ataques, mas diferente de antes eles não estavam se segurando e eu não estava com todas as minhas sombras. Eu estava em uma batalha quase impossível de ser ganha. Eu por ser arrogante estava perdendo tudo. Eu olho para meus soldados. Bater retirada. Eles escutam e obedecem. Apenas os soldados das sombras ficam. Os soldados de Reestize e os soldados de Barut olham a cena. Era um massacre. Beru, Igris e Batuk vendo meu estado. Tentam chegar perto para me salvar. Mas era impossível. Maré estava lutando a sério e com suas manoplas na mão. Então sua força era implacável. Sorri internamente e pensei. Eu acho que estou feliz de pelo menos ter tentado. Eu sinto um ataque e sou perfurado no peito. Eu morro instantaneamente. Eu acordo era em um beco. Eu olho o meu corpo e era pequeno. Eu estava sangrando no peito, mas não tinha ferimentos. Eu olho em volta e penso: o quê? Esse é o beco onde eu acordei nesse mundo. Eu olho pro lado e vejo que o sistema estava me perguntando: você deseja reiniciar o mundo? Eu fico um pouco em choque, mas após pensar eu falo: sai daí, eu já sei o que está acontecendo, Ashborn. Uma sombra sai do beco e me olha, mas o que eu vejo não é Ashborn com sua armadura roxa, e sim um homem com roupas pretas e seus olhos azuis iguais ao de seu corpo. Eu pergunto: quem é você? E ele fala apontando para mim: eu sou você, mas antes de ser vice eu era chamado de Sung Jin-Woo. Eu fico em choque. Espera, tudo o que estava acontecendo era confuso. Eu vejo outra sombra sair do beco, mas desta vez era Ashborn. Sung Jin-Woo sorriu e falou: então, você quer ou não viver aqui? Todos os seus sonhos vão se realizar nesta realidade, mas é claro você não estará mais no seu mundo que tanto conhece. Eu olho pro chão e falo: vocês também são eu e eu sou vocês, certo? Eles concordam e eu olho para eles e pergunto: vocês sabem que eu já sei como isso funciona e também sabem que da minha resposta. Eles se olham e Ashborn fala: se você não quer, saiba que o sistema será quebrado e também você terá que lutar com nós dois para ter o poder do verdadeiro monarca das sombras. Isso significa que você ter que lutar com nós dois ao mesmo tempo com 50% de nossos poderes originais, enquanto você poderá usar suas armas menos poções e outros objetos. Eu pergunto: mas como assim? Eu achei que seria diferente. Ashborn fala enquanto o cenário se torna um campo de batalha. Você realmente não quer isso? Eu respondo retirando minhas adagas de Baran. Eu não preciso responder, certo?
Eles riem e eu me preparo, ativo a arrancada e nossa luta começa. Eu desvio dos golpes de Sung e Ashburn até com uma certa facilidade, mas quanto mais a luta se estendia, mais rápidos e fortes eles ficavam, até chegar em um nível de não conseguir os acompanhar ao mesmo tempo. Nós estávamos numa velocidade que beirava a luz. Chutes e socos deles eram explosões de bombas atômicas. Eu apenas conseguia defender e devolver os ataques com as adagas de Baran. Eu cortei o rosto de Sung Jinwoo, que levou as coisas mais a sério, e ele acertou um golpe no meu estômago, me jogando para longe. Eu cuspi sangue e falei em minha mente: os dois juntos é impossível de derrotar. Vou ter que usar outra estratégia. Eu vou com tudo contra os dois. Ashburn e Sung me atacam juntos. Eu seguro os socos ao mesmo tempo, mas as mangas da minha roupa estouram e eu sinto meus braços quase explodindo. Cerro os dentes para conseguir suportar a dor. Eu aperto o punho dos dois e os jogo em direções opostas. Eu retiro a espada do Rei Demônio e uso seus raios contra Sung, e depois guardo a espada e vou direto pro Ashburn, e com um chute imbuído de criar relâmpago eu acerto a cabeça de Ashburn, que fica desnorteado. Sung vem com velocidade total e eu iria dar outro chute em Ashburn, mas miro o ataque em Sung jogando para longe. Eu miro novamente em Ashburn e começo a socar o rosto dele inúmeras vezes, o fazendo cair. Eu e Sung nos encaramos e começamos o combate. Era um combate rápido e eficaz. Eu acertava milhares de golpes que eram desviados ou só segurando-os. Após isso, alguns minutos nos dois estávamos quase caindo, mas eu tinha ganhado. Ashburn se levanta e Sung se levanta com dificuldades também, então eles falam: agora que você nos venceu, receberá o poder verdadeiro do Monarca das Sombras e também as adagas de Kamish e a sombra Grade de Sung. De qualquer forma, avanço de te mostrar algo. Sung toca minha testa e todo o passado de Ashburn é mostrado, e também a de Sung. Mas o que realmente importa é que, diferente da história original, Sung no final da história não ganhou. Ele viu seu mundo ser destruído e sua família e amigos perecer, mas ele viu que os monarcas iriam para outro mundo. Então ele aproveitou isso para fazer um sistema novo junto de Ashburn e colocar uma alma no vazio e colocar em um corpo com potencial. Eles usaram Arquiteto como base para criar o sistema. Eu, ao ver tudo isso, escuto de Sung: mande recados para os monarcas por mim e pelo Ashburn. Eu escuto isso e rio, e o sistema me pergunta: você deseja aceitar os presentes dos antigos monarcas das sombras? Eu falo: sim. E então o sistema me dá a sombra de Grade e a adaga de Kamish. Então o sistema me pergunta novamente: você deseja destruir o sistema? Eu falo: sim, destrua. Então o sistema é quebrado e as limitações que eu estava sob o monarca estavam completamente quebradas, e agora eu tinha o poder total do Monarca das Sombras, e todas as minhas habilidades estavam no máximo e todas as minhas sombras estavam no máximo também. Eu acordo do chão e me levanto. Eu olho em volta e percebo que se passou um tempo. Minhas sombras ainda estavam na minha sombra. Eu falo: Beru, onde estão os inimigos? Ele me responde: parece que estão em uma PVP, meu soberano. Eu olho para o local e percebo que o tempo parou. Eu sorrio, eu apareço no meio do duelo e falo enquanto o guerreiro-chefe caiu no chão: Ainz o Algovno. Ainz e o resto me olham surpresos com minha chegada, e Ainz fala com uma voz irritada: como você está vivo? Eu rio e falo: isso lá importa, Ainz. Já que eu fui na maior boa vontade ajudar o reino de Reestize e fui simplesmente ignorado, acho que vou ter que acabar com os dois lados. Ainz usa a habilidade de esmagar coração, mas não funciona. Eu sinto meu coração explodir, mas nada acontece. Eu falo: se ajoelhe, morto-vivo. Ainz instintivamente, como morto-vivo, se ajoelha. Eu rio enquanto Ainz se levanta. Eu olho para onde meu exército junto de Ezio estão. Eu falo: espere um minuto. Eu desapareço da frente deles como uma sombra e apareço no local onde Ezio e seus soldados estão, e Shaltiar, Maré, Albedo e Demiurgos estão lutando. Eu apareço na frente deles e, sem dar tempo deles falarem algo, eu soco o estômago de Maré jogando para longe e destruindo tudo com este soco. Eu olho para Albedo e ela grita enquanto tenta me acertar. Eu só sorrio e seguro o ataque com os dedos enquanto falo: essa foi fácil.
Após alguns segundos um portal apareceu na frente de Ainz e de lá saiu Demiurgos, Albedo, Chaltiar e Maré completamente derrotados e inconscientes. Eu saí do portal e falei: saia da minha frente, Ainz ou Algorn. Eu te deixo ficar com o local que você tanto deseja, mas em troca de não te matar agora ficarei com seu inimigo que matou. Eu vou até guerreiro-chefe Gastronof e falo: erga-se. Ele se ergue como meu soldado e ele se curva e pergunta: qual será meu nome, meu rei? Eu falo: seu nome agora será Guarde. Eu me viro e vou até o portal e Guarde vai até minha sombra. Eu falo: nos veremos novamente, Ainz. Klimb e Breniac gritam em desespero, me xingando enquanto Ainz percebe a necromância avançada que eu uso, e o portal se fecha. Ainz fala com raiva: maldito, Ashdorn. Horas depois eu estava sentado no meu trono enquanto via que só o inventário e a loja do sistema tinha restado, provavelmente para mim conseguir usar as coisas que eu já tinha, como a chave do castelo demoníaco e a chave de portal Rank S dos gigantes. Ezio, Archer e seus soldados estavam curvados e de cabeças baixas, e meus soldados da sombra estavam também do mesmo jeito, enquanto todos pediam desculpas por não terem agido antes e terem me salvado. Beru falava: meu soberano, eu sinto Muroshou Rústido, eu deveria ter te salvado naquele momento e por um descuido meu você quase foi morto. Eu falo: está tudo bem, agora temos o direito de falar que esse reino realmente é nosso. Eu ainda tenho algumas coisas para fazer, então vou sair. Retornem à minha sombra. E Gris fala: meu senhor, e sobre Ainz? Eu respondo: vamos deixar ele de lado por agora. Os monarcas são nossos inimigos, vamos focar nisso agora. Eu falo isso e Baruch em 4 Horrorovinrushurorojo fala: sim, meu rei, vamos fazer de tudo para terem suas expectativas correspondidas. Eu sorrio e falo: então me surpreendam. O local muda, era uma caverna, algumas pessoas estavam reunidas e todos estavam se olhando e um falou: parece que o monarca das sombras retornou, mas agora com o poder completo. Ali estava todos os monarcas reunidos e todos estavam tremendo só de saber disso, mas também confiantes. Bom, é isso galera, vou postar isso agora. Eu tô com vontade de postar ReZero, então agora neste exato momento deve ter um negócio na aba comunidade para ver se eu vou fazer ReZero ou a parte final de Overlord, até a 5ª temporada lançar.